Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e eu sei que você já ouviu isso aqui. Ai, mas a terapia manual que eu uso, a ciência não consegue explicar. Ah, mas os estudos de terapia manual não são bons. Ai, não sei o quê. Então, assim, ó, vamos fazer uma coisa. Eu vou falar para vocês hoje sobre um tema fundamental para a gente conseguir colocar a terapia manual dentro de um raciocínio da PBE, o que que a gente precisa fazer. Então, qual é a qualidade metodológica dos ensaios clínicos em terapia manual atualmente? Então, eu tenho certeza que você já se perguntou por que alguns estudos mostram grandes benefícios da terapia manual, enquanto outros não encontram diferença significativa. Então, eu trouxe para vocês aqui um estudo, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que é um estudo, deixa eu achar aqui, ó, um estudo que foi publicado agora, tá? Eu peguei direto com o autor. E aí esse estudo aqui é de 2000, ó, sim, fevereiro de 2025, foi recentemente publicado. Então ele fala a call for improving the internal validity and the reporting of manual therapy trials self-labeled as pragmatic. Então ele pegou todos os estudos de terapia manual pragmáticos para fazer essa análise que ele fez aqui, que é muito interessante. Então aqui está o flowchart do estudo, tá vendo? Então ele juntou 2.374 estudos, tal, e ele fez uma análise no final de 39. Então o que que ele falou? Esse estudo, a Call for Improving the Internal Validity and the Reporting of Manual Therapy Trials, Self-Labeled as Pragmatic, analisou as falhas metodológicas mais importantes que foram encontradas nesses ensaios clínicos e trouxe para a gente recomendações essenciais para melhorar a confiabilidade dessas pesquisas. Então, você que quer fazer um estudo na área de terapia manual, ou tem um amigo que queira fazer esse estudo, envia esse vídeo para ele. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, de osteopatas, de quiropráticos, que você sabe que precisam aprender a utilizar a ciência na prática clínica. Já viu quanto material tem aqui no canal para você poder estudar de forma gratuita e evoluir de forma gratuita? Se você tiver alguma dúvida em algum vídeo, pergunta lá que eu juro que eu te respondo. Então, nesse vídeo, eu vou destacar os principais problemas metodológicos desses ensaios clínicos e como a gente pode garantir que a ciência que embasa a terapia manual seja cada vez mais robusta. Então, como que a gente pode melhorar isso, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou trazer para vocês aqui é o problema clássico que a gente tem das falhas metodológicas comuns que comprometem a confiabilidade dos ensaios clínicos em terapia manual. Quais são essas falhas principais? Na minha opinião, e o que ele levantou aqui no estudo, tá? Grupo controle inadequado. Muitos estudos comparam terapia manual com grupos sem tratamento ou intervenções mal definidas, ou ultrassom desligado, ou exercício. Então, assim, o grupo controle inadequado compromete de verdade o resultado dos estudos, sim. A ausência de cegamento, isso aqui é um clássico de erro metodológico. Sem cegamento de participantes e avaliadores, tem um alto risco de viés nos resultados. Isso acontece de uma maneira um pouco frequente demais até nos estudos de terapia manual, que eu quero dizer que já deveriam ter aprendido. Então, se você vai fazer um estudo de terapia manual, por favor, tanto participantes quanto avaliadores sejam cegos no seu estudo. Outro ponto importante: heterogeneidade dos protocolos. Diferenças na técnica, na intensidade, no tempo de tratamento dificultam a replicação dos estudos. Por exemplo, utilizar como referência o curso natural da condição é o mínimo básico. Utilizar como referência os efeitos da intervenção, então, não querer que seu paciente com dor lombar crônica melhore com uma técnica. Entendeu? Então, essas coisas, esses protocolos diversos que inventam e confundem estudo de efeito com estudo de técnica, fica uma salada de merda para depois poder avaliar, tá? E uma outra coisa que eu adoro, e eu já falei isso para vocês aqui, e acho importante repetir e frisar: o uso excessivo de desfechos subjetivos. Muitos ensaios clínicos dependem apenas de autorrelato de dor, alguma outra avaliação subjetiva, não mede, não faz medições fisiológicas básicas ou biomecânicas básicas, como amplitude de movimento, intensidade da dor, incapacidade. Aí não adianta. Você quer ficar em desfecho subjetivo? A terapia manual não está nisso. E aí você começa a ter problema. Então, para você
Ao você interpretar um estudo clínico, analisa se é um grupo controle robusto, se os métodos utilizados são claros e replicáveis, se tem um protocolo definido, aí você já vai poder começar a entender que esse estudo é um pouco melhor. Isso é uma dica importante para vocês. Outra coisa, o desafio dos estudos pragmáticos em terapia manual. Os ensaios pragmáticos são essenciais para avaliar a eficácia da terapia manual no contexto clínico real. Beleza. Mas muitos apresentam limitações que afetam as conclusões finais. Por exemplo, falta de controle sobre variáveis confundidoras. Experiência do terapeuta, expectativas do paciente e contexto clínico podem influenciar diretamente os resultados. Então, colocar um terapeuta extremamente experiente com 20, 30 anos de prática clínica, não alinhar as expectativas do paciente com relação ao estudo e o contexto clínico que esses dados foram coletados, interferem diretamente nos resultados, começa a dar bosta. Outra coisa, critério de inclusão pouco específico. População muito heterogênea. Então, pacientes com dor lombar de 20 a 55 anos. Puta, está muito grande. Isso vai dificultar ter uma conclusão robusta e sólida desse estudo. Então, pegar critérios de população de 5, 10 anos, 15 anos no máximo, para condições musculoesqueléticas, por exemplo, e a falta de transparência na descrição das intervenções. Então, métodos mal descritos tornam impossível replicar os estudos. Então, tem estudo que fala assim: foi realizada a técnica de manipulação para C4. Qual manipulação? Em rotação, em lateralidade, em ante... Qual? Não descreve. Foi realizada a manobra de manipulação da sacroiliaca. Qual? Em decúbito lateral, em decúbito ventral, em decúbito... O quê? Como foi realizado? Então, o que acontece? A gente não tem uma descrição correta de intervenção e muitos estudos falam assim: foi utilizada a terapia manual para sacroiliaca. Você não sabe nem se mobilizou ou se manipulou. Então, a falta de transparência na descrição de intervenções começa a gerar problema também. Então, para você, clínico, leia ensaios pragmáticos com um olhar extremamente crítico. Avalie se a metodologia garante um equilíbrio entre validade interna e externa. Então, verifica se tem controle sobre confundidores, critérios de inclusão específicos e transparência na descrição das intervenções. E aí você já vai ver que o ensaio é de mais qualidade ou menos. E um outro ponto importante que esse estudo traz para a gente é que a gente precisa, por exemplo, ter ele não se propôs somente a criticar. Então, aqui ele traz para a gente também algumas estratégias para a gente melhorar os resultados. Né? Então, você vai ver que todos esses resultados que eu estou falando estão em tabelas aqui. Então, essas comparações. E aí ele fala assim, ó, o que, que a gente pode fazer para melhorar esses resultados, né? Então, como é que a gente pode trabalhar para melhorar esses resultados? Quais são as dicas que a gente pode levantar para melhorar os resultados dos próximos estudos? Então, ele propõe várias recomendações, tá? Para elevar a confiabilidade das pesquisas de terapia manual. Então, as sugestões que ele traz para a gente é uso de grupos controle bem estruturados. Então, comparar com intervenções placebo ou outras terapias ativas equivalentes. Outro ponto, implementação de cegamento adequado. Evita viés na avaliação dos desfechos clínicos. Outro ponto importante, padronização de protocolos. Definir o tempo, a técnica e intensidade do tratamento para garantir uma replicabilidade. Descrever isso bem no seu estudo. Outro ponto, descrição detalhada da intervenção. Seguir as diretrizes como consorte para garantir transparência. Então, você conseguir descrever de forma detalhada a intervenção para que um clínico que utilize esse estudo como referência consiga replicar. E um outro ponto, incorporação de medições objetivas. Então, avaliação biomecânica, neurofisiológica, para complementar escalas subjetivas de dor e função. Então, avaliar amplitude de movimento, algometria, para complementar as avaliações de dor e de incapacidade que são relativamente subjetivas. Então, para você clínico, ao ler um estudo, sempre se pergunte: esse ensaio poderia ser replicado exatamente como foi descrito? E se a resposta for não, a gente tem um problema metodológico. Eu acho que aqui no canal você já aprendeu muitos critérios comigo de fazer isso, porque eu faço análise críticas de muitos estudos. Então, aproveitem, assistam outros vídeos para vocês aprenderem a fazer isso e não caírem nessa falácia que a terapia manual serve para tudo. Então, primeira coisa, entenda, muitos ensaios clínicos em terapia manual apresentam falhas metodológicas
que comprometem de forma significativa sua validade interna. Os estudos pragmáticos devem equilibrar a validade externa e interna para fornecer conclusões confiáveis. E ainda, nós temos diretrizes claras para melhorar a qualidade da pesquisa e garantir que a terapia manual continue avançando como uma prática baseada em evidências. Certo? Gostou desse conteúdo? Deixe o seu like, se inscreve no canal para mais vídeos de ciência, terapia manual, fisioterapia, osteopatia e me responde aqui nos comentários, por favor. Como você avalia a qualidade de um estudo antes de colocar ele como referência na sua prática clínica? Quais são os critérios que você utiliza para definir se um estudo deve ser utilizado na sua prática clínica? Coloca aqui nos comentários. Valeu!